Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Para escutá-lo, recomendamos o uso de fones de ouvido. Eu sou barulhista e hoje tem uma convidada para a gente bater um papo sobre trilha sonora. E hoje tem uma convidada sobre... E hoje... Olá pessoal, bem-vindo, boas-vindas. Eu sou o barulhista e hoje a gente aqui no nosso radinho tem uma convidada para a gente conversar sobre trilha sonora, teatro. Eu tava conversando outro dia com um amigo que eu sou mais... Eu não sei se eu sou mais do teatro ou mais da música, se eu sou um músico de teatro. E aí ele falou que eu sou um artista sonoro de teatro. E aí eu gostei muito dessa definição e talvez comece a usar essa nomenclatura. Bom, hoje estamos com uma atriz, dramaturga, diretora e curadora que tem peças traduzidas por vários idiomas. Ela é conhecida por criar no espectador um jeito de fazer... Ela é conhecida por fazer o espectador estranhar as convenções teatrais e o pacto ficcional. Isso tudo eu tô lendo aqui na enciclopédia do Itaú Cultural, tá? O nome dela é Grace Passou. E eu queria já começar com uma pergunta, Grace. Primeiro agradecer você por estar aqui e um salve. E a gente percebe no seu trabalho uma exploração da voz muito livre, né? Quase como um dispositivo que ultrapassa o significado da palavra. Isso para você é mais trilha, mais texto? Ou não importa muito essa diferenciação? Você não, é tudo uma coisa só, né? Não sei, porque às vezes, como a gente tem premiações, esse negócio de prêmio de trilha, prêmio de texto, prêmio de não sei o quê, acaba que a gente diferencia muito. Para você é o que é esse jeito de pensar e trabalhar a voz? Salve, barulhista, é um prazer falar contigo. Sobre a sua pergunta, acho que faz parte de toda pesquisa artística encontrar modos de expandir o comum, né? Expandir o modo cotidiano como a gente lida com os elementos, no caso também como a gente lida com a fala, né? A arte está ligada de algum modo a uma pesquisa que quer e deseja redimensionar, né? O uso comum das coisas no nosso cotidiano. E em relação ao texto, especificamente, o texto é um monte de coisa. E um texto também é som. Então, isso que você chama de liberdade, para mim é uma pesquisa mesmo, de redimensionamento mesmo da dimensão sonora de um texto. Então, me interessa muito pesquisar modos diferentes de falar algumas coisas, né? Então eu fico vasculhando e experimentando velocidades, alturas, graves, agudos, volumes e uma série de outras características. Não para que isso se encerre em si como pesquisa, mas para entender como que esses textos, essas falas, elas podem expandir a sensibilidade da escuta mesmo, quando eu as altero. E quando eu as altero de um modo intencionalmente incomum, né? Entender como a fala, o texto, ele pode ser apreendido com uma sensibilidade mais expandida. Tem a ver também com
estranhar o texto, né? Provocar modos desse texto ser escutado verdadeiramente, né? Meu objetivo todo sempre tem a ver muito mais do que uma experimentação da mudança das formas de dizer a palavra, mas entender como que experimentar dimensões sonoras de texto pode expandir mesmo a recepção desse texto. Eu acho que é um pouco o que eu tento fazer com o som dentro desse lugar teatral, sabe? Dessa linguagem. Ou uma linguagem sonora dentro do teatro, dentro desse meio. A gente vai pensando em tanta coisa. Queria lembrar quem está escutando que essa conversa aconteceu via áudio do WhatsApp. Já tem algum tempo, assim. Mandei as perguntas escritas e Grace respondeu com áudios, porque a gente estava desencontrando, a gente estava desencontrado de tempo, não deu para fazer por ligação. Eu fico pensando assim, tem muita gente interessada, né, nessa troca de criação de som para teatro, né, da dramaturgia e som. Você pode falar um pouco sobre essa relação entre esses elementos, dramaturgia e som? Dramaturgia tem a ver com uma certa articulação de sentidos e de elementos. Dramaturgia tem a ver com modos de narrar. E nesse sentido, a trilha sonora é dramaturgia, né? Porque o som, ele tem a sua trajetória, né? Ele tem uma trajetória que se modifica ao longo da duração e que nos leva para lugares diferentes, né? Ao longo da trajetória, né? Da trajetória de um som. Então, acho que é importante dizer que a trilha sonora é dramaturgia também, tem a sua dramaturgia. E, portanto, ela tem uma trajetória, né? Ela escolhe pontos para convergir, ela escolhe pontos na peça de teatro para contrapor, pontos para afirmar, lugares para pontuar, lugares para dispersar, lugares para concentrar. Ela é um elemento que se articula, conversa, né? E se relaciona com os outros elementos. Um elemento muito poderoso, obviamente. Tem uma coisa que eu acho super importante, que é o fato de que o teatro tem a ver com uma sensibilização da escuta. Claro, eu estou dizendo da escuta de um jeito mais amplo, não só a escuta o que precisa dos nossos ouvidos, mas uma escuta de um modo geral, né? É muito comum a gente ir a alguma peça de teatro e perceber as qualidades de silêncio, por exemplo, né? Às vezes a gente vai em determinadas peças que a gente percebe o público mais disperso, menos disperso. Essa escuta para a qualidade da experiência teatral, ela é extremamente importante. E o que uma cena pede mesmo e deseja sempre é uma qualidade de escuta, né? É encontrar meios e estratégias para que exista escuta daquilo, para além do texto. Escuta independente, pode ser uma peça sem texto, mas para uma escuta do que se vê, né? E aí, nesse sentido, sons, independente que textura de som é essa, sabe? Os sons, tem sons que são praticamente inaudíveis, tem sons grandes, tem sons muito visíveis, muito invisíveis, enfim. O som, ele
ele é muito definitivo em relação a isso, né? Ele evoca, ele pode evocar, uma trilha pode evocar definitivamente e se relacionar a tal ponto com os elementos, com o texto, com a atriz, se relacionar contribuindo para uma qualidade mesmo de escuta do que se vê e do que se ouve, né? Gosto muito desse pensamento, Grace. Eu acho que é sempre bom a gente conversar com pessoas de teatro, justamente porque tem essa abertura, né, de diálogo mesmo. Acho que por ser fruto de um processo coletivo, acaba deixando a gente também com essa multiplicidade de falas e pensamentos e estímulos mesmo, né? Eu penso sempre muito que a trilha é mais do que tudo um estímulo sonoro dentro de uma narrativa. E, claro, é também uma narrativa. Acho interessante também lembrar, para além do teatro, né, como as trilhas marcam, né, a dimensão dramatúrgica de uma trilha, assim, em determinados filmes, né, é tão grande que determinadas trilhas viram o filme pra gente, né, e o contrário também, né. Enquanto compositor de trilhas sonoras, eu penso muito nisso mesmo, na trilha como um estímulo criativo para o ator em cena e o público, ele ouve um pouco de tabela, isso, sabe? Meu pensamento primeiro não é no espectador ou no ouvinte, mas sim em quem está em cena, de que não só seja um impulso, mas que seja de uma forma geral um estímulo para quase como uma dupla do ator. Enquanto dramaturga, diretora e atriz, até onde esses estímulos sonoros fazem parte da sua criação? Assim, até que ponto, ao criar, você pensa em som? Então, o teatro, ele, independente da perspectiva que você tem, se você é atriz, diretora, se você é público, enfim, mas ele é uma espécie de junção de muitos elementos, né? E todos esses elementos precisam se relacionar entre si, né? Então, quando a gente fica muito tempo estudando teatro, é de alguma forma para entender a tecnologia dessas relações, né? Para o evento acontecer, né? Para a experiência teatral acontecer. Então, e nesse sentido, para mim, a trilha, ela tem uma importância muito grande, desde a criação do texto até a experiência cênica em si. É muito comum, isso não só comigo, mas com muitas pessoas que escrevem, pensar através de trilhas, né? Para mim, as trilhas também, elas fazem parte de uma narrativa, né? As trilhas são extremamente narrativas, né? E quando eu escrevo, muitas vezes eu penso através de determinadas trilhas. As trilhas sonoras, elas não trazem só um clima, né? Como muita gente acha, assim, mas para além do clima, para além disso, né? Ela traz frequência, vibração, ela traz informações objetivas, né? Muitas vezes ela faz parte da gramática mesmo, da criação, sabe? Para mim. E a gente sabe como que para nossa cultura existe a dimensão musical, ela é extremamente importante, né? A música, a trilha, ela traz com uma velocidade espantosa, normalmente,
muitas informações, ela suscita, né? Ela evoca muitas informações relacionadas ao tempo, ao espaço, ao território, às subjetividades, às políticas, né? Existe toda uma engenharia complexa, até certo ponto decodificada, que faz da trilha sonora um verdadeiro texto mesmo, uma escritura, uma textura definitiva, né, para essas criações. Para mim é muito importante. Eu recorro a trilhas não só para eu me alimentar, para criar, sabe? Para eu me inspirar. Mas mais do que isso, eu recorro a trilhas para encontrar respostas, sabe? Para encontrar frequência, vibração, para encontrar referências energéticas do que eu estou escrevendo. Porque um texto que você escreve ou uma cena que você atua, as informações não estão só num certo discurso explícito, né? As informações, elas também estão no modo como isso se dá, em que qualidade de energia isso acontece. E, de modo geral, a relação com a trilha é de uma extrema importância, assim, para mim. Além do fato da trilha também ser espaço, né? O som e toda essa ideia da propagação do som no espaço, né? É uma imagem, é uma referência muito interessante, assim, né? Da dimensão que ele traz para a cena. Pois é, eu fico pensando muito nessas questões todas das possibilidades do som dentro do teatro. E lendo o livro Música de Cena, do Lívio Trachtenberg, que é um dos poucos livros, né, poucas literatura que a gente tem de trilha, o pensamento de trilha brasileiro, assim, escrito, né? E já até fiquei pensando, assim, em escrever alguma coisa sobre o meu processo, porque tenho pensado muito, para além dessa companhia do ator em cena, do som como luz e o som como cenário, sabe? Acho que como cenário eu vejo você trabalhando bastante, Grace, isso de entender, espacializar o som, né? Ter o espectador ter o ponto de vista e ter também o ponto de escuta. E aí fico pensando em como a gente ilumina com o som, sabe? Parece uma viagem meio doida, assim, talvez seja mesmo. Mas é o que eu tenho pensado para teatro ultimamente. Talvez por estar nesse período de pandemia e estar trancado dentro de casa e começar a pensar em como a gente pode acompanhar o personagem em cena, delimitar espaços através do som e acender e desacender, sabe? Iluminar e desiluminar, escurecer. Não sei qual é a palavra ideal, mas esse lugar da iluminação. Iluminação sonora, sabe? É isso. Acho que é um bom ponto de partida para uma pesquisa. Por mais maluca Mas o teatro é o lugar das coisas malucas, não é mesmo? Que, como diz a minha amiga Cíntia Margaret, quem é que do teatro nunca ouviu? Nossa, mas você é muito maluco, não é mesmo? Muito obrigado, Grace, pela participação. Muito obrigado a você que escutou.